Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na leitura, no lançamento da segunda edição do livro Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira. Estou aqui com o autor do livro, Dov Gilvanci Levi. Muito obrigada por topar, por conversar com a gente, falar um pouquinho sobre esse livro. Claro, obrigado. Bom, o livro ele trata basicamente de educação financeira, usando os princípios judaicos que os nossos rabinos já ensinaram há mais de 1.800 anos atrás. E o que é interessante é que esses princípios são aplicáveis até hoje e é o que eu tenho utilizado como gestor de investimentos, atuando globalmente há mais de 30 anos, né? E são princípios que ensinam de fato como construir um capital no longo prazo para você ter uma aposentadoria tranquila e não ficar refém do INSS. E tem como contar um pouquinho para a gente o que vai falar no livro? Sim, claro. Basicamente, nós temos primeiro a parte de princípios aplicáveis à poupança, o que você tem que fazer para economizar, para investir e no longo prazo, e depois as estratégias o que tipo de investimento fazer. Porque é muito comum as pessoas falarem, eu não tenho muito dinheiro para investir, mas se você consegue investir R$50 por mês já é um começo e essa estratégia ela tem se mostrado vantajosa no longo prazo. Um problema que nós temos hoje é que a maior parte das pessoas querem ser multimilionárias instantâneo, né? Da noite por dia, querem se tornar multimilionários e não existe fórmula mágica. E em se tratando de dinheiro, tempo é literalmente dinheiro. Esse era até um questionamento que eu queria fazer em relação ao investimento. É possível, por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, começar a investir um pouquinho todo mês e fazer ali uma poupança. Pé de meia, né? É claro que sim, é possível. O ponto é quanto dessa renda ele tem a possibilidade de investir sem depender dela. Então, o primeiro ponto que é importante ter em mente é que primeiro você precisa construir uma reserva de emergência, e eu costumo falar que essa reserva de emergência é equivalente a 6 vezes a sua remuneração mensal. Se você ganha 1.000, você precisa ter 6.000 e assim por diante. Feito essa reserva, aí sim você pensa em investimento de longo prazo, né? Então a primeira estratégia é realmente cuidar da reserva de emergência. Feito isso, aí você tem que definir um planejamento financeiro visando o longo prazo. Eu percebo que esse é um problema muito comum aqui no Brasil. A gente não fala muito de dinheiro, de investimento. Nas escolas, as crianças não crescem aprendendo sobre isso. É algo que a gente precisa discutir ainda, né? Sim, mas o governo federal se mexeu. A partir de 2018, nós passamos a ter a educação financeira nas escolas. O detalhe é o que fazer com essa geração que está aí. Então, por exemplo, aquela geração que já tem acima de 20 anos não pegou essa educação financeira. Então, essas pessoas precisam ir atrás de educação financeira, vamos dizer assim, de livre e espontânea necessidade. Precisa ir atrás para estudar, para conhecer, tem que fazer esse planejamento financeiro. Então, é mais ou menos assim, se eu acho que viver numa cidade como Goiânia, eu precisaria de R$10.000 para viver confortavelmente, então eu faço uma conta inversa. Quanto eu preciso ter de capital para que o rendimento seja os R$10.000? E quando você faz essa conta inversa, você vai ver que vai depender de quanto tempo você pode esperar. Se você pode esperar 30 anos, vai ser um valor de capital. Se você só pode esperar 20, esse valor é infinitamente menor. E assim por diante. Então a primeira coisa é ter esse planejamento financeiro em mente, aonde você quer chegar financeiramente, para depois definir qual é a estratégia que você vai utilizar. O que a gente pode chamar de vilão para ter uma organização financeira? Ansiedade, porque as pessoas querem ter luxo, mas não querem esperar para que esse luxo aconteça. Então, se eu quero ter um carro que é melhor do que o que eu tenho, é comum que eu compre esse bem financiado, pague juros, e eu costumo falar que juros
são dias de trabalho que você trabalha de graça. Então você não tem o capital suficiente para comprar aquela despesa, porque, aliás, o carro não é bem, é uma despesa, né? Então você não quer esperar 4 anos, 5 anos para ter o capital para ir lá e comprar à vista, você vai lá e antecipa esse luxo pagando, às vezes, o dobro do que você pagaria se você tivesse esperado 3, 4 anos ali para acumular aquele capital. Então o maior vilão é realmente ansiedade e querer mostrar para os outros que você está se dando bem na vida. Esse é o maior desastre. A gente vê isso se intensificando com a questão das redes sociais. O meu vizinho posta que ele comprou um carro novo, foi passar férias em Miami e tal, eu também quero fazer a mesma coisa. Só que às vezes a situação financeira do vizinho é 10 vezes melhor que a minha. Ou não. Às vezes o cara está tão quebrado quanto e ele banca esse luxo só para mostrar para as pessoas. Então são esses 2 os principais problemas. Recentemente saiu uma pesquisa falando do endividamento dos goianos. E aí o cartão de crédito sempre aparece ali, as pessoas sempre usando o cartão de crédito e se endividando com ele. A gente pode dizer que ele também é um vilão? Com certeza, especialmente se você não paga a fatura total. Tem aquela possibilidade de você fazer aqueles pagamentos mínimos e a taxa de juros do cartão de crédito é exorbitante, algo como 8%, 9% ao mês. Então, esse é um grande veneno. Eu conheço muitas pessoas que preferem cancelar o cartão de crédito, que é uma medida extrema, do que ter a possibilidade de comprar o que quiser parcelado e pagando juros, né? Então, com certeza, o cartão de crédito é um grande problema nesse sentido, se mal administrado. O livro está na 2ª edição, isso significa que a primeira edição foi um sucesso. A primeira edição vendeu muito mais vendeu o dobro do que nós tínhamos feito de tiragem. E um ponto importante que eu quase não comento, mas é importante os leitores saberem, que a totalidade da venda do livro, o recurso da venda do livro, vai para 2 instituições que eu apoio, que é o TENIAD, que é TENIAD em hebraico significa dê a mão. É uma instituição judaica em São Paulo que cuida dos judeus idosos. Então, São Paulo nós temos alguma coisa como 80 mil judeus, então tem bastante idoso. Então, o recurso da venda do livro vai para lá. E também o Amigos do Bem, que é uma instituição que cuida de famílias do Nordeste, tem um projeto educacional fantástico, então 100% da venda do livro vai para essas 2 instituições. Então, ao mesmo tempo que eu abençoo as pessoas com a minha experiência de 32 anos como gestor global de investimentos, compartilhando essa experiência com eles, eles também contribuem para ajudar esses 2 projetos sociais. E de onde saiu essa ideia de trazer o judaísmo para o livro junto com a educação financeira? Porque, na prática, dinheiro para nós judeus não é um fim, é um meio. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu posso ajudar, mais pessoas precisam de apoio, de amparo, eu posso ajudar. E como, de fato, a estratégia de gestão de investimentos que eu uso já estava escrito no Talmud há 1.800 anos atrás. Então, os rabinos ensinaram que você deve você deve alocar os seus investimentos separando em 3 partes. Uma parte em imóveis, que são os fundos imobiliários que nós temos hoje. Uma parte, um terço em negócios, que são as ações das empresas da Bolsa de Valores, e um terço em dinheiro à vista, que eles chamam, né? Que é liquidez, você tem uma aplicação que é renda fixa com liquidez que você possa resgatar a hora que você puder. Então, na prática, isso está totalmente relacionado com o judaísmo, porque faz parte do nosso dia a dia como gestor de investimento usar aquilo que os nossos rabinos já ensinaram há 1.800 anos atrás. E a natureza humana não muda, pode passar 1.000 anos, 3.000 anos, a natureza humana é a mesma. Então, a ansiedade, a necessidade de ter conforto, bem-estar, todo mundo tem e vai continuar existindo, né? Então, na prática, só escrevi, coloquei no papel, digamos assim, aquilo que tem sido o meu dia a dia nesses 32 anos. Para quem que é o livro? Vai desde aquela pessoa que nunca viu investimento na vida, leigo, o adolescente que está despertando para o mundo de finanças agora, com 13, 15 anos, como também para um gestor global de investimentos, para um gestor de investimentos que já tem um recurso sob sua responsabilidade, sob sua administração, que ele pode usar esses mesmos princípios. Inclusive lá eu ensino a fórmula, como é que a gente faz a distribuição desse um terço, né? Porque o princípio mais importante de investimento é diversificação. Então o livro serve para todos os públicos nesse sentido. Nosso quadro chama Fica a Dica, e além de
convidar as pessoas a lerem o livro, qual que é a dica para quem está em casa e precisa economizar? Primeiro é o planejamento. Sem planejamento você não consegue sair do lugar. Eu costumo até falar que é planejação, né? Você faz o planejamento, mas tem que ter ação, você tem que colocar aquilo em prática, senão você não vai chegar em lugar algum. Então tem que ter esse planejamento e não importa se você tenha 15 anos ou se você tenha 50 anos, porque eu acho que o pior pesadelo para um brasileiro é saber que ele vai ser refém de uma aposentadoria de INSS, que nos últimos 29 anos já sofreram mais de 9 reformas, né? Então fica aí a dica. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por nos receber aqui no lançamento. Desejamos todo sucesso, que venda muito mais. Muito obrigado, é sempre um prazer poder compartilhar esses conhecimentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.